O milionário barbeiro enfrenta ladrões após ver mendiga negra defender a terra com coragem. Um dia nublado, e a cidade parecia suspensa em uma atmosfera tensa. As nuvens carregadas, como presságios, pairavam sobre a antiga vizinhança de Renato, o barbeiro milionário. Ele, com seu terno caro e óculos de sol espelhados, andava distraído, absorvido por seus pensamentos sobre negócios e investimentos. Mas tudo mudou quando ele viu uma cena que o paralisou. Uma jovem mendiga, Lúcia, com pele negra e cabelo desgrenhado, enfrentava um grupo de ladrões, a força de seu corpo magro como uma tempestade. Esse lugar é da comunidade. Ela gritava desafiando os homens que tentavam arrancar os vegetais da horta comunitária, o coração pulsante do bairro. A cena era surreal, quase poética, como algo tirado das páginas de um romance heróico. Os ladrões riam, confiantes em sua brutalidade, mas Lúcia não recuava, seus olhos brilhando, com uma determinação que irradiava coragem. Renato sente. Uma sensação de vergonha o envolveu. Como um homem que conseguiu tudo poderia ignorar aquele momento? Com uma súbita determinação, decidiu que precisava ajudar. Do dia seguinte, Renato se apresentou na horta. Ao falar com os moradores, no entanto, sentiu o peso da desconfiança sobre seus ombros. "Olha quem decidiu aparecer, o milionário que nos esqueceu", sussurraram. O olhar de desprezo metia-se fundo, como facas afiadas. Mas ele não desistiu. Sabia que tinha que provar seu valor, e era Lúcia, aquela jovem destemida que começava a atraí-lo de uma forma que ele não compreendia. Quando seus olhares se cruzaram, um silêncio profundo os preenchia. Era como se segredos ancestrais estivessem entre eles, fazendo o tempo parar. A tensão aumentava. Os ladrões não eram apenas uma ameaça. Eles eram ecos de um passado sombrio. E a horta representava não só um espaço físico, mas uma luta por dignidade e vida. Os moradores começaram a receber ameaças diretas, e Renato foi chamado para ajudar novamente. Agora, mais do que seu dinheiro, ele precisava de coragem. Uma chuva pesada começou a despencar sobre a cidade. O céu escureceu, enquanto as vozes se intensificavam. Lúcia, com um olhar resoluto, preparava-se para o que estava por vir. E Renato, em meio ao caos que se formava, sentiu o amor e o temor se entrelaçando dentro dele. Naquele momento ele se perguntou: estaria disposto a arriscar tudo por ela? Estaria pronto para deixar seu mundo luxuoso para trás e lutar do lado dela? Enquanto os ladrões se aproximavam, barulhentos e ameaçadores, a tempestade refletia o turbilhão dentro dele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relata. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva caía como uma cortina pesada, misturando-se ao som dos gritos e das batidas de coração aceleradas. Renato olhou para Lúcia, sentindo o amor e o medo crescendo dentro dele. Os ladrões se aproximavam, fazendo barulho e ameaçando a horta. Ele estava prestes a dar o passo que mudaria tudo, quando de repente um estrondo ensurdecedor cortou a atmosfera tensa. Uma explosão. A terra tremeu sob os pés, e um brilho ofuscante iluminou o céu escuro. Renato ergueu a mão para proteger os olhos, mas o caos já havia se instalado.
Pedaços de concreto voavam e o cheiro de fumaça invadiu o ar. Alguns moradores correram para longe, gritando, enquanto outros tentavam entender o que estava acontecendo. No meio do tumulto, Renato viu Lúcia de pé, imperturbável, seu olhar fixo em um ponto ao longe. Ele seguiu seu olhar e, em meio à poeira, viu algo que lhe gelou o sangue. Uma figura conhecida, mas inesperada. Carlos, seu irmão, com um sorriso frio e desdenhoso no rosto, estava cercado pelos ladrões. O que ele estava fazendo ali? Você! Renato gritou, a voz seca de incredulidade, mas foi abafada pelo barulho ao seu redor. Carlos havia cortado relações há anos. Renato o expulsara de sua vida após descobrir o envolvimento com crimes. Como ele pôde voltar? E pior, como ele se meteu nessa? Os ladrões, agora revelados como cúmplices de Carlos, pareciam mais confiantes. Olha quem está aqui! Gritou um deles, rindo. O ricaço e seu irmão marginal. Isso aqui vai ser divertido. A revelação atingiu Renato como um golpe. Ele havia se afastado do irmão, jurando nunca mais cruzar com ele. E agora tudo parecia desmoronar. Fuja, Lúcia! Renato gritou, mas a mulher não se moveu. Ela estava tão obstinada quanto antes. Não vou deixar que eles façam isso, respondeu ela, fixando o olhar em Carlos. Nos olhos dela havia um fogo que Renato nunca havia visto. Uma determinação pura. Esse lugar é da comunidade e eu vou lutar. Então, no instante em que Carlos parecia se preparar para atacar, a voz de Lúcia soou como um clarim de batalha. Você não tem poder nenhum aqui, Carlos. Esqueceu que os verdadeiros guerreiros não têm preço. O irmão de Renato se virou, furioso. As suas expressões se tornaram um campo de batalha sem limites. Renato sentiu o coração na garganta. O choque da traição, misturado à adrenalina da luta, fez sua cabeça girar. Este momento que antes parecia um chamado à bravura, agora parecia uma armadilha mortal. E no meio daquela confusão, uma questão o consumia. A relação com seu irmão seria mesmo algo que ele poderia deixar de lado? Seria Carlos o verdadeiro inimigo ou apenas uma peça de um jogo muito maior? Outra explosão estourou ao fundo, fazendo voltar à realidade. Ele não poderia hesitar. Renato teve que escolher, ficar e lutar ao lado de Lúcia, enfrentando seu irmão e os ladrões, ou fugir e deixar tudo para trás novamente. A cada segundo que passava, a opressão aumentava. O que aconteceria se ele escolhesse o lado errado? Enquanto o caos se desenrolava, um grito cortou o ar. Renato! E a voz era de sua mãe, aquela que ele pensava ter perdido para sempre. O que ela estava fazendo ali? O que isso significaria? O passado retornava para assombrá-lo, e Renato sabia que nada seria como antes. Ele estava no centro de uma tempestade, e as respostas que buscava pareciam mais distantes do que nunca. O chão tremeu sob os pés de Renato. O caos se espalhou ao seu redor, mas o grito de sua mãe ecoava em sua mente como um som distante que se aproximava. Renato! Ela estava ali. Não podia ser verdade. Ele girou a cabeça, procurando entre a multidão que se apinhava em volta da horta. E lá estava ela, a mulher que ele pensava ter perdido para sempre, com o cabelo amarelado pela idade, mas com os olhos ainda brilhantes de amor e preocupação. É você? Mãe? O que você está fazendo aqui? A dúvida e a esperança misturavam-se em seu coração. Mas antes que ele pudesse correr até ela, a situação ficou ainda mais intensa. Um dos ladrões, percebendo a distração, avançou sobre ele, socando o ar com um sorriso maligno. Olha só quem decidiu aparecer! O ricaço e sua mamãe.
Isso não vai acabar bem. Renato desviou, mas um impulso de proteção tomou conta dele. Ele não podia deixar que nada acontecesse a ela. "Fique atrás de mim!" gritou, sua voz embargada de preocupação. Os ladrões riram, mas suas risadas foram interrompidas por um estrondo que partiu o ar. Em meio ao tumulto, o impacto da explosão reverberou de novo, mais potente que antes, fazendo todos caírem ao chão. A poeira subiu, e entre os gritos e o pânico, ele conseguiu ver novamente Lúcia. O olhar dela estava fixo, não em Carlos, nem nos ladrões, mas em um ponto específico, além do caos. O que ela via? Então, para sua surpresa, Lúcia se virou, os braços estendidos, como se quisesse uma mudança. "Não, o poder não está com eles. O verdadeiro poder é nosso." Sua voz ressoou forte, desafiadora, e então uma luz ofuscante apareceu por trás dela. Renato franziu a testa. O que estava acontecendo? E antes que pudesse se mover, a explosão consumiu tudo ao redor. Um clarão iluminou o céu, e o ar estava denso, com um conjunto de emoções e perguntas. E foi nesse instante que a verdade o atingiu, como um soco. Ponto. Carlos não estava ali apenas como um ladrão. Algo muito mais sinistro estava em jogo. Ele percebeu que Carlos sempre mencionou um negócio misterioso na última vez que se viram, mas Renato nunca levou a sério. Aquela conexão com o crime fazia parte de um plano maior, algo bastante complexo, muito além do que uma simples disputa de território. A fumaça começou a se dissipar, e Renato se aproximou de sua mãe. "Mãe, o que é que você sabe sobre ele? Sobre Carlos?" O medo e a urgência eram palpáveis em suas palavras. Ele não é quem você pensa. Renato, você não sabe a verdade sobre a nossa família." Sua voz tremia, e ele sentiu um arrepio subir pela espinha. "Como assim?" Seu coração disparou, e ele olhou nos olhos dela. "O que você está dizendo?" E por um momento, tudo parou. A multidão, os ladrões, a chuva que continuava a cair. Todos eles eram apenas sombras em um cenário caótico, enquanto a revelação se aproximava. Carlos não é só seu irmão. Ele é seu meio-irmão. O pai de vocês era um homem perigoso, e você não sabe até onde isso vai. O desespero começou a tomar conta de Renato. Como poderia tudo isso ser verdade? Ele sentia o mundo ao seu redor desmoronar. E a cada palavra de sua mãe, a dor se transformava em fúria e confusão. Então, um grito feroz explodiu do túnel de caos. Lúcia estava prestes a ser confrontada por Carlos. O que ela sabia que Renato não sabia. Mas em meio ao tumulto, a iluminação da explosão de antes iluminou um novo caminho. Ele entendeu que o verdadeiro inimigo estava muito mais perto do que parecia. Enquanto Carlos avançava, um sorriso sarcástico no rosto, e Lúcia enfrentava-o com coragem. Renato estava em uma encruzilhada, porque ele não estava ali apenas para proteger a horta ou a comunidade. Ele estava prestes a ter uma escolha que poderia mudar tudo. A verdade estava prestes a ser desvelada, e o que significava ser parte daquela família nunca mais seria o mesmo. E assim, frente à revelação, Renato sentiu um frio na barriga. Estaria ele finalmente prestes a descobrir qual será seu papel nesse grande jogo? A tempestade dentro dele não se aquietaria tão facilmente.
e a luta por dignidade e família num. A tempestade, ainda rugindo, parecia refletir o caos interno de Renato. Ele estava no centro de um furacão de revelações, sentindo seu mundo desmoronar. Carlos se aproximava, seus olhos cheios de desprezo, enquanto Lúcia enfrentava-o, cada vez mais determinada. Mas o que a mãe de Renato havia revelado ecoava em sua mente como uma tempestade em si. Carlos, você não vai vencer, Lúcia bradou, sua voz firme como aço. Mas Renato notou algo diferente em seus olhos. A bravura não era só coragem. Havia uma centelha de tristeza e de algo mais pesado. Uma colcha de retalhos de sentimentos que ele não conseguia entender. Engano seu, sua pirralhá. O jogo mal começou. Carlos riu, mas o som soava vazio, como se a confiança dele estivesse desmoronando junto com as pedras ao seu redor. Renato olhou para sua mãe, que observava a cena com um olhar de dor e sentiu um nó na garganta. O que mais ela tinha a dizer? O que mais escondia? Antes que ele pudesse se mover, um grito cortou o ar. Mãe, cuidado! Renato se virou, mas era tarde demais. Um dos ladrões, em meio ao caos, avançou sobre ela, intenção de atacar. O tempo pareceu desacelerar, enquanto Renato sentiu o coração acelerar. Não! A voz dele ecoou, e a cena se desenrolou em câmera lenta. Ele se lançou na direção dela, mas a explosão que havia recomeçado na horta iluminou tudo. A poeira e o pânico envolviam o ambiente. Renato viu um clarão. E um momento trágico. Sua mãe foi empurrada, e Carlos estava lá, com um olhar frio. O impacto destruiu mais que a estrutura do lugar. A revelação veio em um instante, ressoando através da fumaça. Enquanto ele lutava para resgatar sua mãe, alguém balançou o braço de Carlos, e um brilho metálico refletiu a luz da explosão. Uma faca. A sanha nos olhos de Carlos não era de um ladrão. Era de um assassino. Renato ficou paralisado, mas o choque não terminava. Ele viu Lúcia, não recuando, mas avançando. Deixe em paz, Carlos. Ela gritou, os braços abertos, sua determinação palpável. O que estava acontecendo? Essa mulher que ele acabara de conhecer estava disposta a enfrentar o que para ele parecia impensável. Como ela tinha tanto fogo dentro? E então, em um movimento que drenou a cor de seu rosto, Renato entendeu. Aquela não era apenas uma disputa de família ou um conflito entre irmãos. Algo pior estava se desenrolando. A família dele não era apenas um conjunto de laços. Era um legado de traições. O pai deles, um homem perigoso, havia deixado sementes de crueldade que cresciam a cada ano, sem que Renato soubesse. Mãe, você deveria ter me contado. A dor nas palavras dele era intensa, uma mistura de amor, raiva e desespero. Ele não sabia em quem confiar, e a fogueira de suas emoções ardia, mas não havia tempo para se perder em sentimentos. Então, enquanto ele se debatia em pensamentos, a sombra de Carlos se aproximou. E a faca reluzente perguntou em suas mãos. Você achou que poderia escapar de mim, irmão? O passado sempre retorna. O frio na voz de Carlos fez o sangue de Renato gelar. Ele passou a mão pela franja de cabelo, o nó na garganta se apertando. Mas então algo ainda mais chocante aconteceu. Do fundo da multidão, uma voz familiar gritou. Carlos, não faça isso! Renato virou-se para descobrir uma figura que ele nunca esperava ver. Gabriela, sua ex-noiva. Ela não estava apenas ali. Estava alertando Carlos e Renato sabia que isso mudaria tudo. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando e Renato sentiu um frio na espinha. O que isso significava? Por que ela estava ali? Carlos olhou para ela
e o desdém em seu rosto se transformou em surpresa, um leve tremor de dúvida. A tensão pairava no ar, as promessas de guerra se misturando ao peso das revelações. A verdade, agora mais sombria que nunca, desafiava Renato a se posicionar, não apenas como irmão, mas como homem. Enquanto o destino dele se entrelaçava, cada um à beira de uma escolha mortal, Renato sentiu a tempestade do passado rugir dentro dele. Que perguntas seriam levantadas? E o que mais seria revelado quando tudo isso acabasse? Carlos olhou para Gabriela, e a surpresa em seu rosto era palpável. Ponto. O desprezo que antes dominava a sua expressão, agora se misturava à confusão. "O que você está fazendo aqui?" ele gritou, irritado sem acreditar que sua ex-noiva tivesse colocado no meio de tudo isso. Renato sentiu que o tempo parava. Tudo parecia um quadro em movimento lento, cada nuance de expressões se gravando em sua memória. "Carlos, por favor, vamos parar com isso", Gabriela implorou, os olhos cheios de lágrimas. E naquele olhar, Renato viu um eco do passado. Era uma culpa, uma dor de uma história que nunca foi resolvida. O que ela sabia que poderia mudar tudo? Mas antes que pudesse perguntar, a atmosfera pesou ainda mais. Um golpe entre eles. Carlos forçou um sorriso ácido, como se estivesse prestes a revelar um segredo. "Ponto. Você mesmo sabe que nada pode parar o que já está em movimento, Gabi." Ele gesticulou com a faca, o brilho metálico cercando a situação de uma fragilidade mortal. "Isso não é só sobre a horta ou a comunidade. É mais do que você imagina." Então, como um soco repentino no estômago, um grito cortou o ar. "Cuidado, Lúcia!" Era uma moradora da comunidade, apontando para um lado. Em um instante, a tensão disparou e o mundo inteiro pareceu congelar. Um ladrão, visivelmente apanhado pela emoção do momento, lançava-se em direção a Lúcia, e Renato, tomado pela urgência, sentiu suas pernas se moverem antes que sua mente pudesse processar. "Não!" Ele gritou com todas as forças. Mas naquele exato momento, houve uma nova explosão. Não uma explosão qualquer, algo diferente. Uma detonação tão massiva que estremeceu o chão sob seus pés. O céu parecia se desabar, e a poeira enchia o ar, restringindo a visão em um manto de horror. Renato tentou proteger seu rosto, mas era como se o caos estivesse vivo. No centro da nuvem de fumaça, algo brilhou. Uma caixa misteriosa, coberta em escombros. Quando a poeira começou a se dissipar, todos estavam perplexos, compenetrados no que havia aparecido. Era uma caixa forte, amassada, mas claramente intacta. O que havia dentro? O que Carlos estava planejando? Os ladrões hesitaram, olhando para Carlos, que também parecia chocado. "O que é isso?" ele murmurou, enquanto suas expressões mudavam de confiança para medo. Renato se virou para sua mãe e para Lúcia. O instante parecia interminável, como se a resposta estivesse prestes a ser revelada. "É uma armadilha!" Renato gritou. Mas o aviso já era tarde. Sem aviso, Carlos se aproximou da caixa, a indignação crescendo em seu olhar. E quando ele a abriu, o que se viu não era dinheiro ou armas, mas algo ainda mais devastador. Documentos, fotos e registros sobre os negócios sujos da família. Comprovantes de um legado criminoso que Renato nunca soube que existia. "Essa é a verdade." Carlos riu, mas seu humor estava mudando. Ele continuou. "Vocês acham que essa horta e essa luta são apenas para um pedaço de terra? Isso é sobre o que sempre fomos. Uma família de criminosos.
As palavras dele cortavam o ar como uma lâmina. A verdade estava exposta e as reações se misturavam entre descrença e choque. Renato sentiu seu coração disparar, cada batida forte como um tambor, enquanto a gravação de seu passado ressoava em sua mente. Os sussurros de sua mãe ecoavam. O pai de vocês era perigoso. Aquele era o momento em que tudo mudava. Ele não só estava lutando por Lúcia, pela Horta, mas por uma verdade que ele nunca havia conhecido. Lúcia olhava para ele. Seus olhos brilhavam com compaixão e uma determinação que parecia inabalável. Renata se virou novamente, mas agora ele não sabia quem eram os verdadeiros inimigos. O dilema dentro dele era claro: lutar contra seu irmão e seus cidadãos ou enfrentar a verdade de sua própria herança. E mais crucialmente, quem tinha a liberdade para decidir o que era certo? Enquanto a caixa aberta revelava segredos que poderiam destruir, não apenas relações, mas vidas, Renato percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas. O impacto de tudo o que estava acontecendo buscava um pouco de resposta em meio ao caos. E ainda havia tantas perguntas, anseios e uma luta pela dignidade não esquecida. A tempestade de emoções dentro dele não se acalmava. Enquanto a realidade explodia à sua volta, a única certeza que Renato tinha era que as escolhas à sua frente poderiam mudar tudo. Enquanto a caixa se abria, expondo os documentos que poderiam desmantelar a vida de Renato, o caos ao redor se transformou em um silêncio constrangedor. Os moradores, os ladrões, todos pareciam imobilizados, hipnotizados pela revelação. Mas Renato sentia uma tempestade dentro de si. Carlos tinha razão sobre uma coisa: a luta não era apenas por um pedaço de terra. Era por tudo. Era um legado de dores, segredos e traições. Renato, a voz de Lúcia, cortou seus pensamentos. Ela estava ali, à beira da explosão de emoções, os olhos fixos em Carlos, manchados de determinação e medo. A tensão saturava o ar. O que fazer agora? Então, uma sombra se aproximou dele, e ele percebeu que não era só sua vida que estava em jogo. É tudo por causa de você, irmão, Carlos gritou, sua voz cheia de rancor. Você sempre quis fingir que era melhor do que nós, mas vamos ver quem tem o poder. Ele se inclinou sobre a caixa. As imagens que surgiam nas páginas pareciam iluminar seu rosto de maneira macabra. Renato sentiu um frio na barriga. As fotos eram de pessoas que ele conhecia. Os registros detalhavam transações escusas. E a noção de que sua família tinha um passado tão sombrio chegava como um soco em seu estômago. A luta não era apenas por prosperidade. Era pelo reconhecimento de um legado manchado. Carlos, você não precisa disso, implorou Gabriela, se aproximando cautelosamente. Mas a segurança dela evaporou quando Carlos a encarou. Não se meta, Gabriela. Isso não é sobre você e suas ilusões. Ele estava enfurecido, e Renato sentiu que era hora de agir. Mas antes que pudesse se mexer, uma vida mudou em um piscar de olhos. Um grito nasceu da multidão. Cuidado! Um ladrão, nervoso e instável, fez um movimento brusco. A faca na mão de Carlos refletiu a luz da explosão anterior. O tempo parecia desacelerar novamente quando um dos defensores da Horta, Miguel, se lançou à frente de Lúcia. O impacto foi cruel, e a lâmina cravou-se em seu peito. Não! O grito de Lúcia ecoou poderosamente. Renato sentiu seu mundo estourar em pedaços. Miguel caiu, a expressão de desespero se fundindo com um silêncio mortal.
Todos ficaram paralisados. O choque tomou conta do lugar, e Renato só pôde ver o sangue espalhar-se como um lembrete sombrio do que estava em jogo. Você matou um inocente. A acusação na voz de Lúcia queimou como fogo. O olhar de Carlos agora era de um predador. Mas dentro dele havia algo mais. Uma insegurança se misturava ao seu veneno. Ele só tentou proteger o que é nosso. Mas a cena se tornava cada vez mais surreal. A multidão, antes dividida entre os grupos, agora estava unida em horror e desespero. O clima mudava, e enquanto gritos de agonia e pânico ecoavam, uma nova revelação começou a surgir. Lúcia caiu de joelhos, o olhar dilacerado por dor. Ele só queria ajudar. O que você fez, Carlos? Sua voz, antes cheia de bravura, agora soava quebrada. Renato olhou para a caixa novamente. A verdade subjacente estava se tornando mais clara. Miguel não era um simples defensor. Ele tinha uma ligação com Lúcia que ele nem suspeitava. Ele era um. O olhar de Lúcia encontrou o de Renato. E havia uma força ali, uma centelha. Ele era meu irmão. A confissão dela acionou um estalo, uma revelação que transformava tudo. Miguel não era apenas um morador. Ele era parte da história que Renato não conhecia. Uma linha de sangue que se estendia pelas chamas da família, unindo todos de formas que eles nunca imaginaram. O impacto da revelação cortou o ar como uma faca. O que isso significava? O que mais estava escondido sob a superfície? Era uma guerra de irmãos, um legado de crimes. Mas agora a batalha se tornava pessoal, de formas que Renato ainda não compreendia. A primeira cena estava mudando. Renato percebeu que a luta não era apenas por uma horta, mas pela vida daqueles que eles amavam, pelos laços que estavam antes tão distantes e que agora se aproximavam perigosamente. A ferida aberta se alastrava, e em meio ao caos, as fronteiras foram redesenhadas. A multidão pulsava, e a verdade agora era um facho de luz em meio à escuridão. Mas o que mais Carlos planejava? A fúria nos olhos dele era apenas o começo. Renato sabia que as respostas não vinham fáceis, e os próximos passos poderiam custar tudo. Enquanto o tempo se arrastava e a dor se instalava, ele sentiu a sombra de um conflito ainda maior se formar. Não era mais apenas sobre poder ou escolhas familiares. Era uma batalha pela verdade em meio à mentira. E agora era questão de tempo até que todos pagassem um preço. Que preço a lealdade exigiria? E o que mais estaria enterrado sob o peso da história? Enquanto a caixa se abria, expondo os documentos que poderiam desmantelar a vida de Renato, o caos ao redor se transformou em um silêncio constrangedor. Os moradores, os ladrões, todos pareciam imobilizados, hipnotizados pela revelação. Mas Renato sentiu uma tempestade dentro de si. Carlos tinha razão sobre uma coisa. A luta não era apenas por um pedaço de terra. Era por tudo. Era um legado de dores, segredos e traições. Renato! A voz de Lúcia cortou seus pensamentos. Ela estava ali, à beira da explosão de emoções, os olhos fixos em Carlos, manchados de determinação e medo. A tensão saturava o ar. O que fazer agora? Uma sombra se aproximou dele, e ele percebeu que não era só sua vida que estava em jogo. É tudo por causa de você, irmão! Carlos gritou, sua voz cheia de rancor. Você sempre quis fingir que era melhor do que nós. Mas vamos ver quem tem o poder. Ele se inclinou sob a caixa. As imagens que surgiam nas páginas pareciam iluminar seu rosto de maneira macabra.
Renato sentiu um frio na barriga. As fotos eram de pessoas que ele conhecia. Os registros detalhavam transações escusas e a noção de que sua família tinha um passado tão sombrio chegava como um soco em seu estômago. A luta não era apenas por prosperidade, era pelo reconhecimento de um legado manchado. Carlos, você não precisa disso, implorou Gabriela, se aproximando cautelosamente. Mas a segurança dela evaporou quando Carlos a encarou. Não se meta, Gabriela. Isso não é sobre você e suas ilusões. Ele estava enfurecido, e Renato sentiu que era hora de agir. Mas antes que pudesse se mover, uma vida mudou em um piscar de olhos. Um grito nasceu da multidão. Cuidado! Um ladrão, nervoso e instável, fez um movimento brusco. A faca na mão de Carlos refletiu a luz da explosão anterior. O tempo parecia desacelerar novamente quando um dos defensores da horta, Miguel, se lançou à frente de Lúcia. O impacto foi cruel, e a lâmina cravou-se em seu peito. Não! O grito de Lúcia ecoou poderosamente. Renato sentiu seu mundo estourar em pedaços. Miguel caiu, a expressão de desespero se fundindo com um silêncio mortal. Todos ficaram paralisados. O choque tomou conta do lugar, e Renato só pôde ver o sangue espalhar-se como um lembrete sombrio do que estava em jogo. Você matou um inocente. A acusação na voz de Lúcia queimou como fogo. O olhar de Carlos agora era de um predador. Mas dentro dele havia algo mais. Uma insegurança se misturava ao seu veneno. Ele só tentou proteger o que é nosso. Mas a cena se tornava cada vez mais surreal. A multidão, antes dividida entre os grupos, agora estava unida em horror e desespero. O clima mudava, e enquanto gritos de agonia e pânico ecoavam, uma nova revelação começou a surgir. Lúcia caiu de joelhos, o olhar dilacerado por dor. Ele só queria ajudar. O que você fez, Carlos? Sua voz, antes cheia de bravura, agora soava quebrada. Renato olhou para a caixa novamente. A verdade subjacente estava se tornando mais clara. Miguel não era um simples defensor. Ele tinha uma ligação com Lúcia que ele nem suspeitava. Ele era. O olhar de Lúcia encontrou o de Renato, e havia uma força ali, uma centelha. Ele era meu irmão. A confissão dela acionou um estalo, uma revelação que transformava tudo. Miguel não era apenas um morador, ele era parte da história que Renato não conhecia. Uma linha de sangue que se estendia pelas chamas da família, unindo todos de formas que eles nunca imaginaram. O impacto da revelação cortou o ar como uma faca. O que isso significava? O que mais estava escondido sob a superfície? Era uma guerra de irmãos, um legado de crimes, mas agora a batalha se tornava pessoal de formas que Renato ainda não compreendia. A primeira cena estava mudando. Renato percebeu que a luta não era apenas por uma horta, mas pela vida daqueles que eles amavam, pelos laços que estavam antes tão distantes e que agora se aproximavam perigosamente. A ferida aberta se alastrava, e em meio ao caos, as fronteiras foram redesenhadas. A multidão pulsava, e a verdade agora era um facho de luz em meio à escuridão. Mas o que mais Carlos planejava? A fúria nos olhos dele era apenas o começo. Renato sabia que as respostas não vinham fáceis, e os próximos passos poderiam custar tudo. Enquanto o tempo se arrastava e a dor se instalava, ele sentiu a sombra de um conflito ainda maior se formar. Não era mais apenas sobre poder ou escolhas familiares.
Era uma batalha pela verdade em meio à mentira. E agora era questão de tempo até que todos pagassem um preço. Que preço a lealdade exigiria? E o que mais estaria enterrado sob o peso da história? Então, quando menos se esperava, uma explosão, não de fogo, mas de verdade, irrompeu do fundo da multidão. Ninguém pode prever o que estava prestes a acontecer. Uma mulher, que todos acreditavam ser apenas uma espectadora, ergueu a voz do alto da multidão. Carlos, você esqueceu de mim. Todos olharam para ela. Era Sofia, uma antiga amiga e confidente da família. A mulher que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. Os olhos de Carlos se arregalaram em um misto de desespero e reconhecimento. Eu sabia que um dia você iria voltar para acertar as contas. Carlos, disse. A raiva em sua voz era palpável. E então, nos olhos de Sofia havia uma centelha que fez Renato sentir um frio percorrer sua coluna. Não é você quem acertará contas. É a hora da verdade, Carlos. Eu sei o que você fez e quem realmente você é. Ponto. As palavras dela surgiram como um trovão, ecoando em cada canto do lugar, trazendo à tona segredos que eram guardados em silêncio por muito tempo. O ar ficou pesado. Carlos, que parecia ter o controle, agora era um mero jogador em um tabuleiro muito maior do que ele podia imaginar. Renato sentiu o nó na garganta apertar enquanto olhava para Lúcia, que, colhendo forças de onde não havia, ergueu a cabeça. A tempestade ainda rugia, e no fundo, Renato entendeu que a batalha estava apenas começando. Que segredos estavam por vir? E que efeitos isso teria na luta por dignidade e amor que todos estavam enfrentando? A única certeza era que a próxima explosão não viria de uma bomba, mas da verdade que estava prestes a desmoronar sobre todos eles. Enquanto a explosão da verdade pairava no ar, os olhos de todos estavam fixos em Sofia. A revelação dela parecia ter girado a chave de um segredo guardado por muito tempo. Mas antes que pudessem processar completamente o impacto das suas não era apenas a divisão de um legado sombrio, mas uma força maior, uma onda de energia que parecia emergir das profundezas. A caixa, que antes parecia cheia de segredos, agora vibrava, como se transmitisse uma mensagem silenciosa. E então, a verdade teve um preço. Uma outra explosão, mas dessa vez não de luz ou de som. Era uma explosão de emoções, um turbilhão de memórias ocultas. Um feixe de luz azul brilhou de dentro da caixa. O clarão iluminou o rosto de Carlos, que estava agora sem palavras. O desprezo que antes dominava sua expressão se transformou em terror. Lúcia, se recuperando da dor pela perda de Miguel, abraçou-se a Renato. Ele sentiu o coração dela disparar, uma manifestação de medo que ecoava em seu próprio peito. Que isso? Renato murmurou, seu olhar fixo na caixa. A luz pulsava, e então, como um choque elétrico, ela explodiu em uma chuva de fragmentos, como se um segredo primordial estivesse sendo libertado. Todos recuaram, protegendo os olhos. Mas a força da revelação se abria diante deles. E então, como se uma barreira tivesse se rompido, surgiram figuras do passado. As sombras de pessoas que Renato nunca pensou ver novamente. Ele viu o rosto de sua avó, que ele acreditava ter partido para sempre. Mas a confusão tomou conta quando um homem alto, com um sorriso travesso, surgiu ao lado dela. Surpresa! Sua voz ecoou, mas aquele era seu pai que todos achavam que estava morto. Pai? Renato mal conseguia acreditar.
as palavras escapando de seus lábios como um sussurro desesperado. Quais eram as implicações de sua presença? A realidade de tudo que ele acreditava ter perdido agora estava diante dele, monumental e esmagadora. Você não tem ideia do que a nossa família esconde, disse o homem, olhando entre Renato e Carlos. Seus olhos eram um abismo de segredos. O legado que você herda não é só de sangue, mas de escolhas que moldaram destinos ao longo de gerações. As palavras dele reverberaram com um peso que fez o ar ficar espesso. Enquanto isso, Lúcia olhava para Renato, confusionada. Você sabia? Seus olhos estavam cheios de perguntas. E se ele não está morto, então quem é Carlos? O que essa história realmente significa? A angústia e a determinação se misturavam em seu olhar. Carlos, agora sem a confiança de antes, balançou a cabeça, como se estivesse tentando entender. Não pode ser. Não pode ter acontecido assim. Ele estava perdido, e a cena tornava-se apocalíptica, a verdade se desnudando diante deles em uma dança tortuosa de revelações. Então, de repente, a mãe de Renato, que havia permanecido em um silêncio angustiante, gritou: Chega! Isso tudo é um jogo, e nós somos apenas peões. A dor em sua voz cortou mais do que qualquer faca. A verdade dela parecia mais complexa do que os outros entendiam. E cada palavra sua fazia os elos que uniam todos eles se romperem. A multidão, que antes assistia em choque, agora murmurava para si mesma. Os comentários de incredulidade e espanto cresciam. Cada rosto confessava uma nova camada de ressentimento, de amor perdido e chance de reconciliação. O caos já não era apenas sobre a horta, sobre a luta por dignidade. Agora era uma guerra de família, um campo de batalha de verdadeiras identidades. Renato olhou de volta para a caixa, ainda emitindo uma luz inquietante. Então, o que mais você esconde? Ele gritou, a voz cheia de urgência. A resposta estava ali, mas ninguém se atrevia a vê-la. O que seria liberado? E enquanto a tensão pairava no ar, Renato sentiu que algo muito maior estava se desenrolando. As perguntas sem respostas ecoavam em seu coração. Qual era o verdadeiro legado da sua família? E quanto mais havia sob o pano da história que agora estava sendo exposto? Enquanto todos olhavam com os corações acelerados, a única certeza era que nada havia terminado. E as consequências do que estava por vir poderiam mudar tudo, para sempre. Enquanto a caixa se abria, expondo os documentos que poderiam desmantelar a vida de Renato, o caos ao redor se transformou em um silêncio constrangedor. Os moradores, os ladrões, todos pareciam imobilizados, hipnotizados pela revelação. Mas Renato sentia uma tempestade dentro de si. Carlos tinha razão sobre uma coisa. A luta não era apenas por um pedaço de terra. Era por tudo. Era um legado de dores, segredos e traições. Renato! A voz de Lúcia cortou seus pensamentos. Ela estava ali, à beira da explosão de emoções, os olhos fixos em Carlos, manchados de determinação e medo. A tensão saturava o ar. O que fazer agora? Então, uma sombra se aproximou dele, e ele percebeu que não era só sua vida que estava em jogo. É tudo por causa de você, irmão. Carlos gritou, sua voz cheia de rancor. Você sempre quis fingir que era melhor do que nós. Ponto. Mas vamos ver quem tem o poder. Ele se inclinou sobre a caixa. As imagens que surgiam nas páginas pareciam iluminar seu rosto
de maneira macabra. Renato sentiu um frio na barriga. As fotos eram de pessoas que ele conhecia. Os registros detalhavam transações escusas, e a noção de que sua família tinha um passado tão sombrio chegava como um soco em seu estômago. A luta não era apenas por prosperidade. Era pelo reconhecimento de um legado manchado. Carlos, você não precisa disso, implorou Gabriela, se aproximando cautelosamente. Mas a segurança dela evaporou quando Carlos a encarou. Não se meta, Gabriela. Isso não é sobre você e suas ilusões. Ele estava enfurecido e Renato sentiu que era hora de agir. Mas antes que pudesse se mover, uma vida mudou em um piscar de olhos. Um grito nasceu da multidão. Cuidado! Um ladrão nervoso e instável fez um movimento brusco. A faca na mão de Carlos refletiu a luz da explosão anterior. O tempo parecia desacelerar novamente quando um dos defensores da horta, Miguel, se lançou à frente de Lúcia. O impacto foi cruel e a lâmina cravou-se em seu peito. Não! O grito de Lúcia ecoou poderosamente. Renato sentiu seu mundo estourar em pedaços. Miguel caiu, a expressão de desespero se fundindo com um silêncio mortal. Todos ficaram paralisados, o choque tomou conta do lugar, e Renato só pôde ver o sangue espalhar-se como um lembrete sombrio do que estava em jogo. Você matou um inocente. A acusação na voz de Lúcia queimou como fogo. O olhar de Carlos agora era de um predador, mas dentro dele havia algo mais. Uma insegurança se misturava ao seu veneno. Ele só tentou proteger o que é nosso. Mas a cena se tornava cada vez mais surreal. A multidão, antes dividida entre os grupos, agora estava unida em horror e desespero. O clima mudava, e enquanto gritos de agonia e pânico ecoavam, uma nova revelação começou a surgir. Lúcia caiu de joelhos, o olhar dilacerado por dor. Ele só queria ajudar. O que você fez, Carlos? Sua voz, antes cheia de bravura, agora soava quebrada. Renato olhou para a caixa novamente. A verdade subjacente estava se tornando mais clara. Miguel não era um simples defensor. Ele tinha uma ligação com Lúcia que ele nem suspeitava. Ele era... O olhar de Lúcia encontrou o de Renato. E havia uma força ali, uma centelha. Ele era meu irmão. A confissão dela acionou um estalo, uma revelação que transformava tudo. Miguel não era apenas um morador. Ele era parte da história que Renato não conhecia. Uma linha de sangue que se estendia pelas chamas da família, unindo todos de formas que eles nunca imaginaram. O impacto da revelação cortou o ar como uma faca. O que isso significava? O que mais estava escondido sob a superfície? Era uma guerra de irmãos, um legado de crimes, mas agora a batalha se tornava pessoal, de formas que Renato ainda não compreendia. A primeira cena estava mudando. Renato percebeu que a luta não era apenas por uma horta, mas pela vida daqueles que eles amavam, pelos laços que estavam antes tão distantes e que agora se aproximavam perigosamente. A ferida aberta se alastrava, e em meio ao caos as fronteiras foram redesenhadas. A multidão pulsava, e a verdade agora era um facho de luz em meio à escuridão. Mas o que mais Carlos planejava? A fúria nos olhos dele era apenas o começo. Renato sabia que as respostas não vinham fáceis, e os próximos passos poderiam custar tudo. Enquanto o tempo se arrastava e a dor se instalava, ele sentiu a sombra de um conflito ainda maior se formar. Não era mais apenas sobre poder ou escolhas familiares. Era uma batalha pela verdade em meio à mentira. E agora era questão de tempo até que todos pagassem um preço. Que preço a lealdade exigiria?
E o que mais estaria enterrado sob o peso da história. Então, quando menos se esperava, uma explosão, não de fogo, mas de verdade, irrompeu do fundo da multidão. Ninguém pode prever o que estava prestes a acontecer. Uma mulher, que todos acreditavam ser apenas uma espectadora, ergueu a voz do alto da multidão. Carlos, você esqueceu de mim. Todos olharam para ela. Era Sofia, uma antiga amiga e confidente da família, a mulher que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. Os olhos de Carlos se arregalaram em um misto de desespero e reconhecimento. Eu sabia que um dia você iria voltar para acertar as contas, Carlos disse. A raiva em sua voz era palpável. E então, nos olhos de Sofia, havia uma centelha que fez Renato sentir um frio percorrer sua coluna. Não é você quem acertará contas. É a hora da verdade. Carlos, eu sei o que você fez e quem realmente você é. As palavras dela surgiram como um trovão, ecoando em cada canto do lugar, trazendo à tona segredos que eram guardados em silêncio por muito tempo. O ar ficou pesado. Carlos, que parecia ter o controle, agora era um mero jogador em um tabuleiro muito maior do que ele podia imaginar. Renato sentiu o nó na garganta apertar, enquanto olhava para Lúcia, que, colhendo forças de onde não havia, ergueu a cabeça. A tempestade ainda rugia, e no fundo, Renato entendeu que a batalha estava apenas começando. As perguntas sem respostas ecoavam em seu coração. Qual era o verdadeiro legado da sua família? E quanto mais havia sob o pano da história, que agora estava sendo exposto? Enquanto todos olhavam com os corações acelerados, a única certeza era que nada havia terminado, e as consequências do que estava por vir poderiam mudar tudo, para sempre. Então, em um ato inesperado, Carlos avançou em direção a Sofia. Você não pode fazer isso, Sofia. Você sabe o que seus segredos custaram. Suas palavras foram como um grito, o desespero à flor da pele. O que ele queria dizer? Renato franziu a testa. O coração dele pulsava freneticamente. E quando Sofia, com os olhos cheios de uma raiva furtiva, puxou um pequeno dispositivo eletrônico do bolso, tudo mudou num instante. Você sempre se achou melhor que todos, Carlos. Mas agora você vai entender qual é o verdadeiro jogo. E, ao pressionar um botão, uma série de imagens começou a surgir na tela. Eram gravações secretas de Carlos, dos negócios ilícitos, conexões que iam muito maiores do que apenas a horta. Eram tratos com figuras sombrias, ameaças e por trás de tanto crime, estava uma figura familiar para Renato. Era seu pai. Não, isso é impossível. A negação de Renato foi um murmúrio desesperado, as palavras escapando como um vento cortante. As últimas certezas sobre sua família se despedaçaram em 1000 pedaços. Enquanto isso, a multidão ficou em silêncio. As murmurações começaram, e os olhos se voltaram para Renato, como se buscassem um significado, uma explicação para o que estava sendo revelado. Sofia continuou a mostrar as gravações. As evidências falavam mais alto que qualquer acusação. E você, Renato, também faz parte disso. Você tem o mesmo sangue, as mesmas mentiras correndo nas veias. Agora você precisa decidir de que lado fica. O chão pareceu se abrir sobre os pés de Renato. A luz intensa da verdade batia com força. E ele percebeu que o jogo era mais perverso do que imaginava. Era um labirinto onde nem todos os laços familiares eram verdadeiros, onde amor e traição coexistiam em cada esquina. E a vida dele como ele conhecia havia sumido. O que isso significava para sua luta, para Lúcia? O nó na garganta se apertou, enquanto uma onda de desespero e determinação se instalava. Ele sabia que a tempestade apenas começava,
E agora a verdadeira guerra estava prestes a se desenrolar. E mais importante, o que mais ele teria que enfrentar quando a sombra do passado retornasse com toda a sua fúria? O caos tomou conta do espaço. As figuras emergindo do passado trouxeram mais do que segredos. Trouxeram uma tempestade de emoções. Carlos, com a expressão de quem viu o mundo desmoronar, recuou um passo. Então, Sofia, com a voz firme, continuou. Você se acha invencível, Carlos, mas já chegou a hora de pagarmos a conta. Renato estava entre a confusão e a dor. Pai, as palavras escaparam baixinho, mas ecoaram como um trovão dentro dele. Agora, ele precisava encarar não só o passado sombrio da família, mas seu próprio sangue. O que isso significava? Ele olhou para Lúcia e viu seu rosto se contorcer em compreensão e sofrimento. Aquela conexão entre eles agora se tornava ainda mais intensa, mas também mais complicada. A multidão observava, cada um absorvendo a gravidade do momento. Isso não pode ser verdade! Carlos gritou, o desespero estampado em seu rosto. Ele parecia perder o controle. Vocês não sabem o que estão dizendo. Mas as imagens nas telas revelavam tudo. Um legado de mentiras que não poderia ser escondido. Miguel, mesmo ferido, ergueu a cabeça. Você destruiu o que era bom nisso tudo, Carlos. Você se tornou um monstro e agora precisa arcar com as consequências. O peso das palavras penetrou fundo nas almas ali presentes. Lúcia, agora segurando a mão de Renato, firmou-se. Não estou aqui para viver numa sombra. Este lugar é nosso e nós vamos lutar por ele. Seu olhar estava cheio de uma determinação renovada. Naquele instante, Renato percebeu que a batalha não era apenas física. Era uma luta pela verdade, pelo futuro que eles queriam construir juntos. E ele também estava disposto a se levantar. Chega de mentiras! Gritou Renato, a voz forte agora diante da tormenta. Ele avançou, encarando Carlos. Se você realmente é meu irmão, então vamos terminar com esse ciclo. Vamos enfrentar o que somos de uma vez por todas. A tensão era palpável, mas o peso que antes o oprimia começou a se dissipar. A luz da verdade, dura e fria, começou a cortar a escuridão, e então um silêncio pesado tomou conta. Valendo-se de uma bravura inesperada, Renato adiantou-se e olhou nos olhos de Carlos, que agora estava praticamente apavorado. Seja responsável. Essa raiva não nos levará a lugar nenhum. As palavras dele reverberaram na multidão, quase como uma invocação. Ali estava Renato, um homem de negócios. Agora se dispôs a ser um defensor da comunidade que sempre amou. Antes que alguém pudesse reagir, uma sirene soou ao longe. A polícia estava chegando. O tempo estava se esgotando. Eles tinham um último momento. Lúcia se virou para Renato, seus olhos cheios de esperança. Podemos mudar isso, juntos? A conexão entre eles estava mais forte do que nunca. Mesmo com o passado pesado, uma nova aurora começava a surgir. Renato sentiu o nervosismo se transformar em determinação. Sim, juntos, declarou. Carlos ficou paralisado, lutando com seus próprios demônios. Naquele momento, Renato viu uma breve fragilidade no irmão. Carlos, esse legado não precisa continuar. Fazemos nossas próprias escolhas. É hora de parar com essa dor. Era como se as palavras tivessem quebrado uma barreira, um fio de luz atravessando a escuridão. Enquanto a multidão murmurava em agitação,
e as sirenes se aproximavam, as decisões precisavam ser tomadas. Em um só movimento, todos os olhares se voltaram para Carlos. Ele tinha o poder de mudar o futuro. E talvez, assim como aquele dia nublado, uma nova luz estava prestes a romper entre as nuvens. A multidão retinha a respiração. Todos sabiam que a resposta de Carlos poderia determinar o destino de muitos. E aí, nessa tensão, Renato se virou. Só queremos viver em paz e dignidade. Você pode fazer a coisa certa. As palavras foram um apelo, um grito por mudança. Quando a luz do dia começou a romper na manhã seguinte, a esperança parecia renascer. Carlos, finalmente, ainda hesitante, olhou ao redor e foi quando alguém tomou a frente da multidão. Um líder, talvez? A história deles estava prestes a ser reescrita. E o que Carlos diria em resposta mudaria tudo. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Inunde a seção de comentários agora mesmo com suas reações e teorias sobre o final. Você é parte fundamental desta história e sua participação faz toda a diferença. Vamos juntos continuar essa jornada.